Olá, vamos para mais um livro, Memórias de Marta. Esse é um livro, ele é bem pequeno, tá? Ele é fino. Aqui é a parte de trás dele. Acho que ele tem menos de 200 páginas. E muito menos. Quer ver? 79 páginas, então um livro bem tranquilo, tá? Tem uma linguagem com algumas palavras um pouco complexas, tá? Que nós não utilizamos. Então, por exemplo, toda vez que tem alguma frase, alguma palavra, na verdade, alguma palavra que a gente não usa tanto mais, né, na língua portuguesa, ele vem com uma sinopse embaixo, tá? Então, a palavra é marcada aqui, por exemplo, 37, nós vamos aqui e a gente consegue olhar, tá? As sinopses. Sinopse não, o significado das palavras. Então, vamos lá. Esse livro aqui fala sobre o quê? Fala sobre a história de Marta, né? Já fala aqui, Memórias de Marta. Então, fala sobre Marta desde a infância dela, tá? O pai dela faleceu e a mãe dela foi morar com ela em uma comunidade em que era muito perturbado, um lugar muito perturbado, com muita violência, com muita sujeira, um lugar sem ventilação, um lugar que é de extrema pobreza, tanto que uma das vizinhas dela espancava a sua filha. Também tinha um caso de um menino que ele era alcoólatra, ele era uma criança alcoólatra. Então, Marta passou por tudo isso. Ela não ia para a escola porque ela não tinha roupas. A mãe dela trabalhava lavando roupas de pessoas, né, com poder aquisitivo alto. E com isso ela foi adquirindo algumas roupas. E com o tempo ela foi melhorando, tá? E aí ela conseguiu se tornar professora, tá? Só que ela passou por toda uma fase de muita tristeza, de muito sofrimento, ok? E não somente isso, aqui relata também a ilusão, a inocência de uma pessoa que não tá acostumada, tá? Com a malícia, com a maldade do homem, ok? E tanto que ela se apaixona, né? Se apaixona primeiro por um homem que ela achou que ele também estava de olho nela, e depois ela teve uma desilusão. O segundo, ela conheceu em uma viagem que ela conseguiu fazer. Depois a sua mãe sacrificar algumas coisas, ela fez essa viagem. E nessa viagem ela conheceu um homem com poder aquisitivo bem maior que o dela. E nessa viagem, meio que ela começou a se iludir, ela começou a ter um sentimento por ele. E esse sentimento, ele começou a tomar conta dela, só que meio que ele fingia, vamos dizer assim, que ele sentia alguma coisa por ela. E ela começou a meio que se iludir, tanto que ela escrevia cartas, como posso falar, cartas felizes, e com mais para ele do que para a própria mãe. E aí ela simplesmente meio que se iludiu, porque a primeira oportunidade que ele teve, eles não tiveram nada, mas a primeira oportunidade que ele teve de ir atrás de uma mulher do mesmo patamar que ele, ou mais alto, ele foi. E aí ela ficou muito chateada, porque ela já tinha criado um sentimento por ele, uma ilusão que ela criou na cabeça dela. E isso mexeu muito com ela, tanto que quando a mãe dela arrumou um homem para casar com ela, ela foi um pouco resistente. Ela não queria muito, porque ela tinha essa ilusão, tá?
não vou contar muito mais do que isso, ok? Mas esse livro gira em torno disso, tá? De uma mulher que ela foi criada em um ambiente hostil, um ambiente horrível, que tinha muita violência, tinha bebidas, tinha outras coisas horríveis, tanto que essa menina que era espancada pela mãe arrumou um marido que fazia a mesma coisa com ela e até mesmo pior do que a mãe dela fazia com ela, né? Porque provavelmente ela se sentia nesse tipo, ela merece aquilo, meio que ela achava na cabeça dela que ela merecia aquilo ali, tá? O que acontece muito, né? Às vezes a mulher, ela aceita aquilo que ela acha que merece naquele momento. E muitas das vezes ela se coloca em um local, num lugar não muito bom, tá? Em uma situação não muito boa em seus relacionamentos amorosos. E aí, né, esse livro, ele é bem tranquilo, porém tem algumas palavras difíceis, mas essas palavras têm a legenda, tá? E gira em torno disso, esse livro, tá? Gira em torno de que a Marta, mesmo tendo um lugar ruim, que ela foi criada por um lugar ruim, por uma fatalidade que aconteceu com o pai dela, ela conseguiu se erguer, tá? Mas em algumas situações ela meio que se judiava, ela não aceitava, ela queria estar em um patamar, mas ela sempre estava abaixo e ela se sentia inferior, ela ficava triste com isso, ela ficava se lamentando em relação a isso. É um livro, eu gostei muito, é um livro rápido para você ler, tá? E ele é bem tranquilo, tá? Ainda mais que tem poucas páginas. É um livro também que eu recomendo para quem quer começar a ler, porque ele é fino, mesmo que tenha palavras que nós não usamos usualmente, mas tem a legenda dessas palavras, tá bom? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.